Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de meio de semana sobre NBA. Gabriel Martins aqui para falar sobre as últimas da NBA, especificamente a Conferência Oeste. A gente teve o retorno do Ja Morant às quadras nessa terça-feira, com um retorno épico. Teve também Golden State Warriors com uma vitória impressionante, importante para cima do Boston Celtics. Isso vai ser o gancho para a gente falar sobre o cenário de momento na Conferência Oeste. E digo a gente porque eu tô aqui com um estreante no podcast Cara dos Esportes, espero que seja a primeira de muitas participações dele, Gustavo Teixeira, que você conhece o trabalho dele lá no Instagram, no Twitter, nas principais redes sociais, com NBA da Depre, um dos principais perfis no Instagram sobre NBA, torcedor sofredor do New York Knicks, do Vasco também, então um cara que não sabe escolher time. Então, vamos ser bem sinceros. Gustavo, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes. Obrigado, cara. Essa coisa, inclusive, de zicar não é só para os meus times que serve, não. Por exemplo, quando eu torço para algum outro time ganhar, faço uma aposta, assim também vale. Por exemplo, ontem aconteceu aquilo que aconteceu, que a gente vai comentar daqui a pouco, no Celtics, então, tava torcendo pro Celtics, queria que o Celtics ganhasse esse jogo para eu poder brincar com o Warriors, mas aí não aconteceu, entendeu? Então também tem isso que não é só pros meus times, não. O famoso cara que tudo que ele toca vira ouro, né? Só que ao contrário, isso, né? No caso. Sei bem como é que é. Eu torço pro Detroit Pistons e pro Tottenham, além do Flamengo. Eu sou tipo o James Harden. É um timing ruim pra falar isso, mas é verdade. Inclusive é um dos times que tá na lista aqui pra gente falar. Então vamos entrar na conversa logo. Eu quero começar falando sobre o Ja Morant, porque acho que foi um dos grandes momentos da temporada regular até agora, talvez o grande momento da temporada regular, talvez com exceção da Copa NBA, porque por mais que eu acho que é um ponto legal que a NBA tá hoje em dia, desse ponto internacional, porque nos Estados Unidos o pessoal se pega muito o mercado grande, mercado pequeno, né? Cidade grande, tipo Nova York, Boston, Los Angeles e tal, e os mercados pequenos, tipo Oklahoma City, San Antonio e Memphis, né? E tinha muito aquela percepção, não, o cara tem que ir para uma cidade grande para ele ser uma estrela, né? Para ter um mercado maior. Só que pra gente que tá fora dos Estados Unidos, pouco importa se ele tá jogando, se o jogador tá no Memphis Grizzlies ou tá no Los Angeles Lakers, né? E isso se prova com o Ja Morant, porque ele é um dos jogadores mais populares da liga. Ele pegou essa suspensão por 25 jogos, que foi muito pesada por conta da reincidência, né? Porque ele apareceu 2 vezes em live com arma. Só que foi bem pesada. Foi uma suspensão que, tendo em vista o que outros jogadores fazem e... Considerando o padrão da NBA, né? Exatamente, principalmente com crime de fato, né? Porque, por mais que não seja uma decisão correta de você aparecer numa live com uma arma, o Ja Morant não cometeu crime nesse ponto, né? E eu acho que foi meio que um acúmulo de várias coisas, talvez coisas que a gente não saiba dos bastidores e tal, e foi meio que a primeira suspensão foi branda, e aí acho que rolou meio que uma violação da confiança do Adam Silver e da NBA, por isso que ele pegou uma suspensão tão pesada. Mas enfim, Ja Morant está de volta e ele fez um jogo espetacular. Um time horrível do Memphis Grizzlies, um time que começa com Bismack Biyombo como titular em pleno 2023, não tem a menor condição. Os Grizzlies estão lá na rabeira da Conferência Oeste. Bismack Biyombo, a grande estrela, inclusive, daquele pior time da história que teve em 2011, 2012, Charlotte Bobcats. Sim. E até hoje esse cara tá na NBA. É esse o nível que a gente tá comentando aqui. E um dos sortudos que pegou aquele ano da free agency, do salto do salary cap, que tirou um dinheirão do Orlando Magic, o cara multimilionário. Enfim, Memphis Grizzlies, terceira pior campanha do Oeste, 7 vitórias, 19 derrotas, chegou a estar perdendo por 24 pontos e o Ja Morant comandou a equipe à virada contra o New Orleans Pelicans, 34 pontos, inclusive a sexta da vitória. Gustavo, pra quem não estava assistindo muito o Memphis Grizzlies, deu pra ver que o time é horroroso, o time é muito ruim. Você tem um jogador segundanista draftado na segunda rodada como titular e o outro é o Bismack Biyombo, que a gente falou, né? O Vince Williams Jr. é o outro. É um time muito ruim,
Mas você pega esse time muito ruim e você coloca um cara que nos melhores momentos dele, na minha opinião, era um dos 10 melhores jogadores da NBA, ele consegue arrancar a vitória de um jogo que parecia perdido, né? 24 pontos ali no... Acho que era no terceiro quarto, se eu não me engano, no início do segundo. Mas é a diferença de você ter uma superestrela como o Ja, né? E não só a questão técnica que ele traz, mas a energia que a presença dele traz ao time e ao jogo como um todo. Não, questão de clima, né, cara? Questão de clima. Aí a gente pode passar aqui uma hora falando da melhora técnica que ele causa no time do Grizzlies, do quão ruim esse time é, não sei o quê. Mas eu acho que a principal questão do Grizzlies dessa temporada é emocional. É emocional. Um time que poderia ter ganho 10 jogos, supondo assim, jogando no ar, por exemplo, vai ganhar 4, vai ganhar 3 com o baque que leva a construção de Amorã, né? Então acho que essa é a principal coisa que a gente tem que avaliar quando a gente vai falar do Grizzlies. Mas assim, o Ja Morant, cara, eu não esperava que ele voltasse fazendo isso tudo, não. Mesmo que eu gosto muito dele, eu acho que às vezes ele é subvalorizado. Acho também que em alguns momentos é super, já vi acontecer, mas na maioria das vezes eu vejo ele sendo subestimado, né? Mas mesmo assim eu não esperava que ele voltasse destruindo o jogo com o Game Winner do jeito que foi, não, cara. Não, ele... Assim, o arremesso dele não caiu, né? 0 de 5. Ele nunca foi um grande arremessador, né? Mas eu acho que é algo que ele precisa do ritmo, mas ele já voltou com o negócio que acho que é o ponto mais... talvez subestimado dele, né? É o quão sem medo ele é, né? Como ele ataca a cesta e não quer nem saber. Isso é perigoso. E eu comparei ele, o pessoal até me criticou no Twitter, mas eu falei que o Derrick... eu já dei spoiler. O Ja Morant é o mais próximo ao Derrick Rose no auge que a gente tem. E acho que parte essa forma como ele ataca a cesta, se joga e tal, é muito perigoso. Mas é muito legal de se ver. Inclusive o Derrick Rose foi exatamente no lance assim. Inclusive numa situação que ele já tinha o jogo tava vencido. Ou em quadra pra fazer um triple dele. Sim, eu não quero. E o Ja Morant realmente, cara, ele tem uns lances que são bizarros. Ele tenta pular por cima de 2, 3, ele não quer saber. Sim. Como se ele fosse o Michael Jordan no Space Jam. Vamos até bater na madeira aqui pra não acontecer nada, mas assim, ele tem esse tipo de atleticismo, né? Que ele pula por todo mundo, ele é um cara muito especial, e acho que o quão especial ele é que torna ainda mais frustrante esses problemas que ele se envolveu no último ano, né? Porque não foi só a questão da arma, teve briga com um adolescente, que parece que foi meio que valorizada ali pra tentar tirar um dinheirinho dele, mas enfim, é o tipo de cara que você, com um contrato de 200 milhões, você não pode se colocar nesse tipo de situação. Tem briga com segurança de shopping. A imagem que ele tem, né, cara? Sim. Briga com segurança de shopping. E aí, cara apontando mira laser, jogadores do Indiana Pacers depois de jogo e tal. Aí tem aquele amigo dele que sempre senta perto ali da quadra também. Então, muita coisa acontecendo. E a gente só quer ver ele jogar basquete. A gente quer ver o Ja Morant jogar basquete. A questão é... A gente vai entrar em outros times do Oeste também, mas vamos começar logo pelo Memphis Grizzlies, que tem a sua maior estrela de volta. Deixa eu pegar aqui a classificação. Tem 7 vitórias no momento, 7 vitórias atrás do último time ali no play-in, né, na 10ª colocação, que é o Phoenix Suns. 7 vitórias não é impossível, Gustavo. A gente ainda tem 2/3 da temporada pela frente. Mas, cara, 7 vitórias é muita coisa. 7 vitórias é difícil. E numa conferência oeste complicada de times, né? Que você basicamente o único time que... 2 times eu acho que dá pra descartar aqui. O Portland Trail Blazers e o San Antonio Spurs. O Utah Jazz ainda, por mais que não venha fazer uma grande temporada, ainda tem bons jogadores. É uma conferência muito difícil. Muito dura mesmo. Você consegue ver o Memphis Grizzlies se recuperando e chegando no play-in? Cara, é complicado porque o Oeste você vê que é muito apertado, né? Se você olhar bem, ruim mesmo, você vê o Spurs e você vê o Grizzlies, né? E o Blazers. O Grizzlies agora vai dar pra tirar. Então são 13 times muito bons, né? Essa melhora que a gente tá falando é de quê? De chegar em play-in, chegar em play-off, pegar mando de quadra,
Eu acho que esse ano as coisas estão mais apertadas no Oeste. Então eu acho que a gordura que o Grizzlies perdeu, que o Grizzlies vai ter que correr atrás daqui pra frente, eu acho que a gente pode pensar em play-in, sabe? A princípio. Mas eu acho que essa melhora vai acontecer sim. Apesar da ruindade que você colocou do Grizzlies, eu acho que o que pesava muito mais era a questão emocional, a ausência do Ja Morant, e ele tá demonstrando hoje o que quer, sabe? Eu sinto nele que ele quer. O Memphis Grizzlies está com 7 vitórias e 19 derrotas nesse momento, né? São 26 jogos, então faltam 56 jogos. Eu diria que você tem que ter o quê para chegar no play-in? 40? 30? 40? É isso que a gente tá falando, porque às vezes, na conferência, em toda a conferência que acaba acontecendo, existe uma quebra, né? Que ele tem um divisor de águas que, às vezes, esse 10º pode ser um número mais baixo. Não tem como a gente saber também. Deixa eu pegar aqui para ver quanto foi a zona de classificação, o G4, o G10, no ano passado. O Thunder foi o último time no play-in com 40 vitórias, né? E na temporada anterior foi o Spurs com 34, né? Antes disso foi o Spurs de novo com 33. Então, matematicamente é possível. A questão é que você vai ter que vencer uma grande porcentagem dos seus jogos seguindo em frente. E o Grizzlies ainda tá muito desfalcado, né? O Smart não jogou ontem, a equipe não tá com o Steven Adams, não tá com o Brandon Clark. E aí, por isso que você começa um jogo com Vince Williams Jr. e Bismack Biyombo de titulares, né? E, claro, eu tenho minhas ressalvas com o Jaren Jackson Jr., que eu acho que é ridículo um jogador do tamanho dele ter 6 rebotes por partida. Era um cara que era pra ter muito mais do que isso. Se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que o Memphis Grizzlies não chega no play-in. Eu acho que o Suns se recupera. Eu acho que o Warriors, que tá fora desse momento, consegue uma vaga. E aí, basicamente... A situação do Warriors também é complicada. Mas assim, por exemplo, você diria que o Grizzlies com todos os reforços. Agora vamos falar na prática, na tabela. Porque a gente tá falando, mas discutindo mais por alto, assim, se o Grizzlies conseguiria ou não. Mas falando na prática, o Grizzlies seria melhor do que quantos times do Oeste? Por exemplo. Cara, seria melhor do que o Warriors? Não. Completo, o Grizzlies? Não. Não seria? Você acha? Eu acho. Completo, eu acho. Hoje. Não sei. A questão do Warriors não é nem o que o Warriors pode jogar no limite. A questão é quantas vezes o Warriors consegue jogar esse limite. Qual o nível que a gente vai ver do Clay e do Draymond, né? É uma variável muito grande que não tem como saber. Mas é um bom gancho pra gente falar sobre o Golden State Warriors. Aliás, rapidinho, seu palpite, você acha que ele chega no play-in? O Grizzlies? É que eu vou te falar, eu não sei por quanto tempo mais o Steven Adams vai ficar fora, o Smart vai ficar fora, vai depender muito disso. Mas se eles voltarem, cara, até janeiro, eu acho que dá pra correr atrás. Tá. E o Ja Morant... Mas se for pra dar um palpite hoje, eu falo que não. O Ja Morant jogando nesse nível também o time vai melhorar muito, né, por si só. Então, o segundo jogo dessa terça-feira foi... Quer dizer, foram 4 jogos, se não me engano, mas o segundo jogo transmitido foi entre o Boston Celtics e o Golden State Warriors, que virou uma rivalidade. Eu acho que dá pra dizer que é uma rivalidade recente, que os times se enfrentaram nas finais da NBA, são times que não se gostam, teve confusões na final, teve o Curry provocando, né, depois que aquele jogo absurdo dele, falando que ele é o dono do Celtics e tal, e botando todo mundo pra dormir, não sei o quê. Terceiro quarto, os Celtics abrem ali uma vantagenzinha, e o Jaylen Brown, ele resolve provocar Stephen Curry. Wardle Stephen Curry. Ele manda o too small, né, que é aquele colocar assim a mão pra baixo, né, e too small, muito pequeno, né, pra quem não sabe inglês. E o Curry, na sua melhor imitação de Michael Jordan no documentário lá do Last Dance, levou pro lado pessoal. E da segunda metade do terceiro quarto pro fim, jogando com 5 faltas, ele fez 23 pontos, inclusive a sexta que empatou o jogo e levou pra prorrogação, e a sexta da vitória no tempo extra.
fez o Night Night, né, que é a comemoração clássica dele, e os Warriors vencem, não só vencem, como vencem a terceira partida consecutiva. Os Celtics não tem muitos problemas, perderam o jogo, mas estão no topo da Conferência Leste, e do 1 ao 6, na minha opinião, é o melhor time da liga, vai estar lá na briga até o fim para ir às finais da NBA e ao título, mas é uma vitória que dá moral ao Golden State Warriors. E assim, você como produtor de conteúdo, que é esse tipo de situação pra gente, é o melhor possível, né? Porque rende muito, todo mundo quer ver. Quando o Jaylen Brown fez o too small pro Stephen Curry, o que passou pela sua cabeça? Então, cara, eu tava assistindo o jogo, deixei uma aposta rolando no Boston Celtics, feliz da vida, porque na minha cabeça era aquele jogo, cara, que ia dar Celtics. Porque desde o começo você via assim, uma coisa que eu gosto muito de falar pra galera, que às vezes a galera confunde encostar com passar. Encostar acontece, o time dá aquela dormidinha, dá aquela relaxada, toma uma sequência ali rapidinha, e de repente você vê uma vantagem que estava em 10, cai para 2, cai para 1. Só que aí o time acorda e rapidamente você vê aquela vantagem caindo, voltando, caindo, voltando, caindo, voltando. E era o que estava acontecendo o jogo inteiro. Aí o bonito do Jaylen Brown parece aparentemente que ele não deve ter entrado em quadra nas finais de 2022, quando no jogo 5 o Stephen Curry não fez nenhuma cesta de 3, e no jogo 6 ele destruiu, acabou com o jogo depois da imprensa ficar falando um monte de gracinha, a torcida ficar falando da mulher dele, né? Restaurantes de Boston fazendo gracinha com a mulher dele. Ele foi lá e acabou com o jogo no jogo 6 e ganhou o título da NBA. Sobrou até pra filha do Curry, né? O pessoal falando que o Deuce era melhor que a... Esqueci o nome agora da filha do Steph. Pois é. Então, eu acho que o Jaylen Brown não tava nesse jogo, não tava no Celtics nessa época. Ele deve ser novo, chegou esses dias e não lembro o que aconteceu. Porque não é possível, cara. Pô, não é possível. Como é que o cara me provoca o Stephen Curry ganhando por 11 pontos? Ganhando por 20, eu já acharia ele meio maluco. Mas beleza, até pô, legal. Tá ganhando de 20, tem que dar uma gastada mesmo, tem que provocar, tem que ter essa brincadeira mesmo. Mas de 11 pontos, cara, hoje em dia NBA 11 pontos é o quê? 11 pontos derretem em 30 segundos. O Knicks conseguiu perder uma vantagem de 13 pontos pro Mavericks. 11 pontos. Esses dias em 30 segundos. Sabe? E o cara vai e me faz um too small pro Stephen Curry. Stephen Curry. É isso. Eu não tenho mais o que falar, cara. É inacreditável. E quando o jogo acabou, eu tava com muito sono. Minha cara, inclusive, entrega o cansaço que é fazer conteúdo de NBA diariamente. Eu muito cansado. Eu falei, cara, não vou fazer live. Não vou. Desliguei tudo e fui dormir. Cheio de ódio, cara. Cheio de ódio. Inacreditável. Do Jaylen Brown. E inclusive, outra coisa que me deixou o pé da vida foi, né, também o time do Boston Celtics, de modo geral, a incapacidade de fechar um jogo. Pelo amor de Deus. Ele é aquele meme da pessoa com um monte de carta do Uno, assim, né? Fala assim, fecha um jogo bem ou saque 50 cartas, né? Eu gosto do Celtics lá com um monte de carta, porque é um time que, desde a última temporada, tem esse problema sério, né? É um time que, até tem alguns amigos que torcem pelo Celtics, eu pergunto de vez em quando, pô, quantos pontos os Celtics precisam estar vencendo aqui pra você estar confiante que eles vão vencer, né? Aí o pessoal fala, pô, 15, 20 pontos, porque é um time que tem muitos problemas de execução, e eu acho que grande parte do problema de execução do Celtics no final de jogo, e já era assim na última temporada, eu acho que é a falta de um armador de verdade, um cara que, pô, vamos pegar aqui, vamos fazer isso aqui, passar a bola aqui, botar a bola na situação certa, no lugar certo, um Chris Paul da vida. Eu acho que não ter esse cara faz com que eles caiam muito isolation, né? Muito o Tatum batendo a bola, o Jaylen Brown batendo a bola, e nem sempre assim você consegue o melhor arremesso. Mas assim, eles estão sem o Porzingis, né? Então o Porzingis vinha sendo o segundo melhor jogador do Celtics na temporada. Não acho que nenhum absurdo dizer isso. Então não acho que é motivo também pra medo. Agora, é uma ressurreição dos Warriors, 3 vitórias consecutivas. Tudo bem, teve Portland e acho que San Antonio, né, nas vitórias. Eu não lembro, sei que Portland foi uma das vitórias. Mas mais importante do que isso, Gustavo, Klay Thompson, 4 jogos consecutivos com pelo menos 24 pontos, né? E o Klay que vinha fazendo a pior temporada da carreira dele,
toda a situação contratual que vem pesando e eu venho falando muito sobre aqui no podcast. Claro, 4 jogos na NBA, nada, né? A gente já viu muitos jogadores que são ruins tendo sequência de 4 jogos fantásticas. Mas será que é o início da volta do Klay? Porque se o Klay não for o Klay, aí eu acho que até play-in pode ser difícil para os Warriors. Mas se o Klay for o Klay e o Draymond voltar, não digo nem o Draymond voltar com a cabeça nos eixos, porque isso é impossível, mas o Draymond voltar sendo o Draymond, aí eu acho que o Warriors pode ser um time de play-in ou até quem sabe mais. Qual o lado que você penderia nesse momento? Primeiramente, eu vou fazer um comentário rápido em cima do Celtics. Eu faria esse recorte temporal aí, não só da temporada passada, eu coloco há uns 5 anos já que o Celtics tem esse problema de fechar jogo. Bota aí uns 5 anos tranquilamente. Até com o Ime também tinha isso. Hã? Até com o Ime também ainda tinha isso. Sim, é pra mais. É um problema crônico, né? Mas, falando sobre o Warriors, cara, eu discordo de certa forma do que você tá falando em relação a se o Klay for o Klay, se o Green for o Green. Eu acho que o Klay é esse cara desde que ele voltou da lesão em 2022. Esse cara que a gente tá vendo agora. O cara que vai te apresentar 0 esforço durante 2 semanas, 0 entrega durante 2 semanas e de repente vai fazer 4 jogos acima de 25, 30 pontos. É isso que eu sinto ele sendo desde a volta dele em 2022. A questão é que, às vezes, existe uma expectativa muito da torcida, que eu acho que, às vezes, a imprensa pode ajudar a inflamar isso, mas a torcida, eu acho que é a principal responsável, de esperar do Klay Thompson que ele volte a ser o Klay lá de trás. Isso nunca vai acontecer. Não tem como a gente ter essa expectativa sobre ele. Eu acho que o Klay é isso aí mesmo. Ele é o que a gente está vendo, o cara que não consegue ser constante desde que voltou da lesão. Entende? Uhum. A questão é, quantas vezes a gente vai conseguir ver o Klay Thompson tendo esse alto desempenho durante a temporada? Quantas vezes a gente vai conseguir ver o Draymond Green não perdendo a cabeça durante a temporada? Cara, é o que eu conversei com você. Concordo plenamente contigo. O time do Warriors, a gente olha, é melhor do que o time do Grizzlies. Mas os dois completos, se você botar pra jogar, eu acho que o time do Grizzlies tem mais margem de crescimento porque ele vai ter mais constância do que o Warriors. E o Warriors não pesa só essa inconstância em relação ao que a gente está vendo em quadra. Mas é questão de idade, cara. Eu acho que a questão de idade a gente tem que começar a conversar sobre a questão do Warriors. É um time envelhecido. É um time que não aguenta jogar 36, 37 minutos por jogo durante 82 jogos. E tem a regressão do Wiggins também, ele foi até agora pro banco de reservas, que ele foi o segundo melhor jogador do time no título, né? E ele não é nem sombra, ele lembra o Wiggins do Minnesota Timberwolves atualmente, e a conta não fecha com ele nesse jeito. Apesar de eu tenho gostado que eu tenho visto do Kuminga como titular nessas últimas partidas, né? Eu acho que ele tá numa direção interessante, e eu não posso deixar de falar sobre esse cara, senão a torcida do Golden State Warriors vai bater aqui na minha porta, vai querer colocar fogo na minha casa. Podziemski, Brandon Podziemski, é um calouro que, cara, toda vez que eu ia estudar, analisar jogo do Gui Santos na Summer League, o Podziemski me chamava muito a atenção, e eu gostava muito dele no draft, e eu via ele na Summer League fazendo coisas acima do esperado para um jogador jovem. E agora ele tem entrado, tem sido titular nas últimas partidas e tem ido muito bem. Não foi tão bem nesse jogo contra o Boston Celtics, mas é muito raro a gente ver um calouro ter minutos com o Steve Kerr, né, que é o técnico dos Warriors. Ter minutos, começar jogos como titular e ir bem como o Podziemski tá indo, é realmente muito especial. E a torcida dos Warriors tem muito motivo para estar animada com ele, porque ele pode ser o armador do futuro dessa equipe. Uhum. Sim. Cara, assim, fazendo até uma crítica ao Warriors, por exemplo, eu acho que o Jordan Poole, por exemplo, foi uma bola que o Warriors não poderia ter perdido, ajudaria nesse processo de reconstrução. Eu espero que não faça a mesma coisa agora nessa nova temporada também. Corta pra off-season, o Podziemski tá fazendo boxe, tá fazendo Muay Thai, né? Os treinos da pré-temporada. Mas cara, essa questão de gratidão com jogadores antigos, com ídolos, prejudica muitos times. E às vezes essa formação de panelas pode ser prejudicial.
eu acho que em 2022, no momento que aquilo aconteceu, ninguém diria que o Draymond Green era mais importante para o time do que o Jordan Poole para o futuro, né? No futuro, com o que o Jordan Poole veio apresentando nos playoffs de 2022. Entendeu? Mas é isso, assim, o Warriors agora tá tendo que dar esse passo de começar a pensar no futuro, porque tá com o time envelhecido, né, cara? Tá com o time envelhecido. Então é o momento de começar a dar minuto pra calouro. E outra coisa que me chama muita atenção no time do Warriors, cara, não é só a titularidade dele. É como os pontos são bem distribuídos entre o time, muitas vezes, né? A gente não vê mais... A gente vê, às vezes, que o Curry é absurdo. Mas tu não vê mais a necessidade do Stephen Curry estar fazendo 40, 50 pontos por jogo e durante alguns jogos, sabe? Você não sente mais essa necessidade. Você olha pro banco e você vê 2 jogadores fazendo acima de 10 pontos, sabe? Você vê o Saric às vezes aparecendo bem nos jogos também. Enfim, é um time que, como eu te disse, cara, eu acho que tem todas as peças, só que o que pega mesmo é essa falta de consistência que pode apresentar aí durante a temporada. Vamos falar de mais alguns times da Conferência Oeste, porque é uma conferência Vamos. É muito profunda, como a gente falou, e, claro, tem um time disparado na ponta, que é o time que a gente tem que começar, que é o Minnesota Timberwolves, 20 vitórias, 5 derrotas. Um grande abraço pro meu amigo Rodrigo Barbosa, do Timberwolves Brasil. O cara simplesmente foi reportagem da revista Rolling Stone. Apenas. Uma das maiores revistas... Cara, eu acho que nunca ninguém foi tão longe. Ele é o maior... Nunca ninguém foi tão longe. Ele é o maior nome do NFL Twitter brasileiro. Não tem nenhum... NFL Twitter? NFL Twitter mundial, talvez, tá? Porque não tem como. NFL? Eu falei NFL? Falou 2 vezes. NFL também, vamos. O Rodrigo já tá transcendendo o esporte. Vem maratona de jogo aí, fim de semana, tá pegando, né? Quando você faz os dois é difícil. Mas o Timberwolves, cara, é impressionante, porque o Rodrigo já faz isso há muito tempo, né? E agora o Timberwolves, meio que o Timberwolves alcançou o nível dele, né? E aí agora ele posta aqueles vídeos malucos dele lá. Só que tirando o folclore, é um time muito bom. É um time muito grande, né? E eu acho que a NBA tá caminhando cada vez de volta para um ponto que o tamanho importa, né? Porque você tem um time com Jaden McDaniels, Towns, Gobert, com Naz Reid vindo do banco. É um time muito grande, é um time muito forte defensivamente e é o grande favorito hoje para ter a seed número 1 no Oeste. A questão é a seguinte, Gustavo. A gente acompanha a NBA há muito tempo e a gente sabe que há muito tempo basquete de temporada regular, basquete de playoffs são 2 coisas diferentes. E eu acho que o Timberwolves, para mim, é o favorito a ter a melhor campanha do Oeste, é favorito para ter a melhor campanha no geral. Eu vou botar minha mão no fogo pra esse time nos playoffs? Não. Eu vou acreditar quando eu ver, eu acho que eles têm condições, mas eu vou acreditar quando eu ver em quadro isso acontecer, porque eu já vi times como esses fracassarem, e principal, eu já vi times como esses, com o Rudy Gobert jogando defensivamente no nível absurdo como ele tá, fracassarem nos playoffs. Por isso eu tenho meu pé atrás. Utah Jazz? Exatamente. Óbvio, Utah Jazz. Eu lembro que esse Utah Jazz, inclusive, pegou o Clippers nos playoffs e o Kawhi tinha se lesionado. E aí o pessoal colocou o Utah. Não, agora o Utah é favoritaço. Eu falei, cara, não é. O Clippers vai passar. O Clippers do Paul George. E passou, né? É justamente isso que eu penso, cara. Temporada regular é uma coisa, playoff é outra coisa. E a pergunta que eu vou fazer pra todo mundo, pra esclarecer o meu ponto, é: Lakers e Timberwolves hoje nos playoffs. De quanto o Lakers ganha? Não sei, mas eu sei que o Lakers é favorito. 4-2 Lakers, cara. É difícil a gente conseguir imaginar esse time do Timberwolves ganhando do Anthony Davis e do LeBron. Eles têm tamanho pra competir. O time do Lakers também é um time muito grande. Mas é isso, cara. O Timberwolves é um time que eu não tô... E assim, tá soando muito negativo sobre o Timberwolves. A gente precisa ver, né? O time até ele fazer pela primeira vez, a gente não viu ainda, né? Então a gente tem... O Anthony Edwards é um jogador fantástico, ele não vai sentir a pressão dos playoffs, mas a gente já viu esses times com esse tipo de perfil terem dificuldade na pós-temporada. E outro time que eu acho que, assim, tá muito bem... E tem que me acrescentar, o que é sentir pressão de playoff. Sim. Né? O que, tipo,
Às vezes o Anthony Edwards vai chegar lá e fazer 35, 35, 35, aí num jogo faz 20 e falam que ele pipocou. Pô, não, é o que dá pra esperar dele, né? Também, internet é tudo, o cara ou ele joga bem ou ele pipocou, né? Não tem... Exato, não tem exato. A gente tem que separar. Aqui a discussão é séria, hein, gente? Não é essas coisas de... Na NBA da Deprê aqui não. De Twitter, né? Aqui é disso que a gente tá esperando. Segundo colocado é o Oklahoma City Thunder, que eu acho que é a mesma linha aqui de raciocínio. 17-8. Até pior. É um time que tá bem. E eu acho que a questão grande desse time, ironicamente, é que eu acho que é um time pequeno demais. E a gente, principalmente no Oeste, você tem Wolves, você tem Lakers, você tem Nuggets, são times enormes. E você tem o Chet Holmgren como seu maior cara, que tá jogando um absurdo. Mas ele é leve. Como é que você vai competir contra esses times? O Thunder, além de ter essa desconfiança do time jovem, não que o Wolves seja um time jovem mais, mas um time novo, diria assim, eu acho que o Thunder mais ainda é um time que precisa pegar essas escolhas de draft extras que eles têm e consolidar e trazer um pivô. Vou te dizer qual é o pivô aqui? Não, teria que parar pra pensar e olhar que é outro podcast. Mas eles precisam de tamanho. Não necessariamente talvez de um pivô, mas talvez um ala pivô grande também, que consiga segurar as pontas. Porque nesse momento eu acho que, por mais que eu goste do Jay Williams e do Chet Holmgren, é uma linha de frente muito pequena. Cara, e eu não só falo sobre tamanho quando eu vou falar sobre o Thunder, mas também em questão de rotação. Quando a rotação apertar, quando começar a chegar nos playoffs que vai ter 7, 8 jogadores tendo minutagem, eu acho que as coisas vão entrar mais nos conformes, entende? Até eu acho que a gente nem precisa esperar tanto assim nos playoffs, cara. Eu acho que isso começa a acontecer atualmente no fim da temporada regular. Uhum. Que a gente viu, por exemplo, na temporada passada, o Lakers saindo de 13º para 7º, 6º. É muito questão que acontece também da minutagem começar a se estabilizar pelo que vai ser nos playoffs, né? Só os principais jogadores começando a ter minutos. Então, assim, com certeza um dos maiores problemas do Thunder vai ser a questão de garrafão. Por exemplo, o Sacramento Kings é um time que tem aí o Sabonis. Pô, tu imagina o Chet contra o Sabonis no playoff de NBA, gente. A gente não precisa ir tão longe para limitar o Thunder. E por isso que eu falei que pra mim a questão do Thunder é pior que a do Timberwolves ainda. O Thunder eu acho que é muito vulnerável em uma série de playoffs de 7 jogos. Muito vulnerável mesmo. Gosto muito do Shea, assim. Adoro ver o Thunder jogar, mas acho... O fato do Guiri também, acho que não deu... Antes de toda a confusão que o Guiri teve, não teve a evolução que a gente esperava pra esse ano, né? Que aí você tem Guiri... Porque você tem um frontcourt baixo, mas você tem Guiri e Shea de backcourt voando, os dois são muito grandes pra guards, né? Então vai ser meio que você perde em tamanho na frente, mas aí também você sufoca os guards adversários com altura e tal. O outro... Você falou do Kings, que acho que é um time que a gente tem que citar também. O próprio Kings eu sinto que eles perderam uma oportunidade grande nessa off-season de dar um upgrade, porque eu acho que eles estão meio que num limbo ali, que eu acho que eles não conseguem competir de verdade, e eles vão ficar ali acima do play-in e abaixo dos times lá do topo. Eu acho que entra no mesmo mérito do Lobo, inclusive. Não sei. Talvez, o Wolves eu acho que eu vejo um teto maior. Porque o Kings, a gente viu o desastre que foi o Sabonis contra o Golden State Warriors, né? E é difícil confiar. Por mais que você tenha falado, e eu concordo que ele é um cara que daria problema pro Thunder, mas, cara, tudo bem, você não quer avaliar o jogador por conta de uma série nos playoffs. Mas ele deixou um gosto negativo na boca muito complicado. Ainda mais que ali foi uma série, né, cara, que teve um tom de rivalidade muito grande. Sim. Talvez, inclusive, se o Warriors e o Kings não voltarem a ter confrontos futuramente, futuramente não vai dar pra explicar como aquela série teve uma rivalidade muito acesa, né? Todo mundo parou pra ver aquela série. Pra quem não lembra... Então, realmente, o gosto negativo que ficou foi muito grande. Pra quem não lembra, um dos estopins foi o Draymond ter dito que queria enfrentar o Sacramento Kings, né, na primeira rodada dos playoffs. Depois ele disse, não, é porque é perto de São Francisco e tal, mas aí já criou toda a confusão. E aí ele vai e pisa no Sabonis, nos lances mais... Assim, o Draymond Green dá pra fazer um top 50 lances mais sujos da carreira dele, e esse do Sabonis tá lá no alto. Outro time é o Denver Nuggets. 18-10, terceira colocação. Tá passando por um momento complicado.
O complicado é exagero, né? Mas a gente tá passando por um momento não tão bom. Mas eu já vou te dizer, eu tô 0% preocupado com o Denver Nuggets. Porque eu acho que é um time que... Na minha opinião. É um time que tá no piloto automático. E hoje em dia, cada vez o mando de quadra não é tão importante quanto já foi. Eu acho que é um time que dá pra confiar que vai ligar a chavinha. Tem que chegar todo mundo saudável na pós-temporada. Eu tenho 0 preocupação com o Nuggets. Eu acho, inclusive, que é uma ressaca de título muito tranquila do Denver Nuggets, né? Um quarto na Conferência Oeste, 10 derrotas em 28 jogos. A ressaca de título que a gente viu, por exemplo, do Warriors foi muito pior. A ressaca de título que a gente viu do Lakers foi muito pior. A do Lakers durou 4 de ano, né? Enfim. Então eu acho que é uma ressaca muito tranquila que o Denver Nuggets está passando. Quem está preocupado não faz isso não e continua cravando como favoritaço. No Oeste, pelo menos, é favoritaço. Não sei se eu iria de favoritaço, mas favorito eu também. No Oeste? No Oeste, é. Eu iria de favorito. Não sei se eu chegaria a favoritaço na escala, mas eu acho que favorito, pra mim, eu colocaria. Quais times do Oeste você acha hoje que podem vencer o Denver Nuggets em 7 jogos? Nenhum seria favorito. Quer dizer, o Nuggets seria favorito contra todos. E... acho que nenhum seria tipo, Nuggets em 7. Acho que no máximo, talvez eu colocaria Nuggets em 6 contra o Lakers. Acho que seria mais longe. Apesar do Lakers... a gente vai falar de Lakers e Suns em outro episódio. Que eu vou encerrar aqui com mais um time. Aliás, 2 times que eu quero perguntar pro Gustavo. Mas o Lakers ainda acho que tem um teto muito alto. E eu acho que é um time que tem uma troca a ser feita. Dallas Mavericks, Gustavo, é um time que eu achava que ia ser meio Botafogo, meio vaca em cima da árvore, né? Tartaruga, o urso no Texas e tal. Mas tá segurando ainda, tá na 5ª colocação. Mas eu acho que não é um time que é feito para ter sucesso nos playoffs, porque eu falo isso aqui há anos, a gente falava com Harden, e eu continuo falando sobre o Doncic. Esse estilo heliocêntrico, tudo gira ao redor de um cara, não funciona. Por mais fantástico o Doncic seja, não funciona. E o Derek Lively é uma grande história, Grant Williams é uma grande contratação, mas o frontcourt da equipe ainda tem muitos problemas, e eu acho que o Mavericks... é muito difícil pra mim ver o Mavericks ganhando uma série de playoffs. Cara, é incrível, né? A quebra que o Mavericks teve com a chegada do Kyrie. Né? Vindo de finalista de conferência, vindo com um recorde bom quando o Kyrie chegou. O Mavericks estava em quem? Quarto no Oeste, que estava complicadíssimo naquele momento ali do ano passado, né? E aí, esse ano, de repente, a gente começa a ver o Mavericks começando a temporada bem, ganhando jogos, né? Jogando bem. Mas eu sinto que agora o Mavericks já tá começando a jogar o que ele realmente vai entregar na temporada. Sabe, nos últimos 5 jogos aí, a gente tá começando a ver o que o Mavericks realmente vai entregar. Eu vou te falar uma coisa, cara, que eu acho que vai resumir o meu sentimento sobre o Mavericks. Hoje, olhando pro Luka e olhando pro que ele conseguiu construir ao entorno dele em Dallas, algumas pessoas podem até falar, né, mas um jogador do tamanho do Luka tem cacife para construir as coisas ao seu redor, e se as coisas não estiverem boas ao seu redor, ele tem cacife para sair, para ir embora, sabe? E eu sinto que o Luka não conseguiu construir nada, e isso me leva a acreditar hoje que ele não vai ganhar um título da NBA tão cedo. Sabe? Isso é uma discussão... Pelo menos, se for em Dallas, eu acho que não. Porque como é que pode o cara estar no time há 5 temporadas e nada ter sido construído ao entorno de um cara que tem potencial para ser um dos melhores da história? Essa é uma discussão, acho que para outro dia. Eu tô pensando mais no futuro imediato, mas não discordo necessariamente de você, não. Falando em ressaca de título, a sensação é que a organização da Dallas Mavericks tá em ressaca de título desde aquele título de 2011, né? Porque realmente você não construiu ao redor do Luka. Teve o Luka por quantos anos no contrato de calouro, e o elenco foi piorando, ano após ano o elenco foi piorando. Eu falei a questão do Luka só para ilustrar o que eu penso do Mavericks, e eu acho que deu para ilustrar bem, né, cara? O último time aqui que eu separei pra gente falar, e de novo, a gente vai falar sobre Lakers e Suns em outros episódios, que eu acho que tem mais pano na manga pra gente discutir, é o Los Angeles Clippers.
Eu fui muito crítico da troca pelo James Harden, não escondo, não gostei, achei que seria um desastre. Não tô convencido ainda que vai funcionar, porque eu tenho, sei lá, 15 anos de James Harden, de evidências me provando que ele não dá certo nos playoffs. Mas nos últimos 8 jogos, ele tem 20 pontos, 5 rebotes e 10 assistências. O Kawhi tá jogando num nível absurdo, lembrando o Kawhi do Toronto Raptors. E os Clippers estão subindo na zona de classificação ali da Conferência Oeste. Nesse momento o time tá na 6ª colocação e tá jogando um basquete de alto nível. O quanto que dá pra confiar nesse time, Gustavo? 0. Responder na lata? Cara, a questão pra mim é muito simples. É a saúde do Kawhi e do Paul George. Quando é que o Kawhi vai se lesionar? Quando é que o Paul George vai se lesionar? Quanto tempo eles vão perder? É complicado. Falar de Clippers, a gente... Cara, desculpa ao torcedor do Clippers. Eu sei que são poucos, mas existem e são barulhentos, tá? Respeitem a torcida do Clippers. Paul George, Kawhi Leonard, gente, é um elenco vencedor, é o melhor elenco, é o elenco que mais tem teto na NBA. E toda temporada, desde 2020, mesmo depois do fiasco da bolha, eu cravava que o Los Angeles Clippers era um dos favoritos. Eu cravei o Los Angeles Clippers como favorito naquele play-in que o Los Angeles Clippers foi eliminado por Pelicans. Eu falava, se o Clippers for para os playoffs, o Paul George volta. E possivelmente o Kawhi também pode voltar em algum momento. E se isso acontecer, eu acho que o Clippers é favorito. E todas essas temporadas eu comprei essa briga, mas essa eu vou dar um passo para trás, porque não dá pra confiar em um time com Paul George e Kawhi Leonard, e muito menos James Harden, e muito menos Russell Westbrook, que é uma mistura muito doida, né, cara? Pra se confiar, não dá. E eu gosto muito desse time. Cara, eu perdi mó dinheiro no ano da bolha. Eu tinha uma combinada Chiefs e Clippers sendo campeões, que era tipo odds, era 46 pra um negócio assim. Eu fiquei em desespero, assim, fui vendo o negócio desenrolando e os caras falando não quer jogar na bolha. Eu falei, meu Deus, joga, pelo amor de Deus, preciso desse dinheiro, não ganhei. E assim, não, pra quem não lembra, só pra fazer um parênteses rápido, essa eliminação do Clippers foi vergonhosa. O Clippers abriu 3-1 contra o Denver Nuggets. E quase perderam pro Mavericks. Quase perderam pro Mavericks, só tinha o Luka. Sim, quase perderam pro Mavericks. E nessa série contra o Denver tomou muitas viradas esquisitas no segundo tempo dos jogos. Foi um negócio inacreditável. E assim, além da questão da saúde do Kawhi e do Paul George, como a gente falou, quantos jogos 2 de 12 arremessos o James Harden vai ter nos playoffs, né? E me desculpa, ele tá jogando muito bem, mas ele jogou muito bem ano passado, na temporada regular, com o 76ers. E teve 2 jogos excelentes nos playoffs e o resto todo ruim, né? E Nets e Houston Rockets, cara, é muita evidência pra acreditar que dessa vez vai ser diferente. Quando tiver o James Harden segurando o Larry O'Brien lá com o Fett caindo, aí eu vou falar, pô, eu tava errado, realmente, James Harden, pô, ele pode ser campeão e tal. A única coisa que indica que isso pode acontecer é que são 4 malucos que precisam muito vencer. Sim. O Kawhi eu não sei se ele precisa muito, né? Porque ele já meio que... Eu acho que ele precisa, porque eu acho que a discussão dele é muito mais alta do que é atualmente, justamente porque tem muita gente que começou a ver NBA depois de 2019 e não tem noção do que é o Kawhi Leonard, né, cara? O Kawhi é um dos caras mais difíceis de você ranquear na história da NBA, né? Porque ele é campeão MVP das finais, aí fica 1 ano sem jogar. Aí vai campeão MVP das finais, fica 2 anos sem jogar. Aí joga 2 meses e tal. E se você é campeão em 3 times diferentes, como o melhor jogador, realmente te coloca ali num rarefeito ali dos maiores jogadores da história da liga. Mas enfim, Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no Instagram, Twitter e tudo mais, no NBA da Deprê. Quem não sabe os bastidores aqui, que caiu a minha internet, aí teve problema na internet lá, teve problema de conexão, aí teve que parar no meio porque o Gustavo foi chamado. Teve problema do meu vizinho chamando aqui porque a água voltou, tava sem água há 2 dias. Meu cachorro tava enchendo o saco aqui embaixo. Então foi um podcast cheio de emoções, mas saiu o podcast. Se eu fizer um bom trabalho na edição, o pessoal nem vai perceber. Mas, Gustavo, brigadão pela participação e até a próxima. Valeu, Gabriel. Galera, siga lá a NBA da DP no Instagram, desculpa a bagunça. Geralmente eu faço um conteúdo mais brincalhão, mais bobo, mas falar sério de NBA também é bom. E ainda mais com o Gabriel, que é um parceiro. Então é isso. Bom,
gravar podcast com gente do Rio de Janeiro, né? Eu, Gustavo, Rodrigo Barbosa. Tem que fechar aqui 021 Podcast Cara dos Esportes. Mas é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes de NBA volta depois do Natal. Está gravando aqui na quarta-feira, vou postar na quinta-feira. Depois do Natal tem episódio naquela programação que eu já divulguei. Continua com 2 episódios por semana. Não teve um dos episódios dessa semana porque eu fiquei doente, mas melhorei. Inclusive, teria gravado mais cedo na semana com o Gustavo, mas tive que cancelar porque eu fiquei doente no domingo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Feliz Natal e até a próxima. Tchau!